Até. Pessoal, vamos seguir por aqui agora. O Edu, nosso editor-chefe, coloca para mim agora o assunto que a gente vai trazer para o debate aqui novamente, que é um assunto que tem chamado bastante a atenção. A provável indicação de Cristiano Zanin, advogado de Lula, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. É que o ministro Ricardo Lewandowski deve se aposentar em maio e o presidente Lula já sinalizou que Zanin é o favorito para ocupar a vaga. Além dele, Lula tem no radar Manuel Carlos de Almeida Neto, ex-assessor de Lewandowski. Houve uma discussão muito grande sobre a questão ética da indicação de Zanin para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Já jogo essa primeira questão para vocês, antes da gente trazer um outro fato para esse assunto. Começo contigo, Poit. Evandro, essa questão eu acabei até discutindo uns dias atrás com o Pavinato, com o Zé, né? E a gente falou, a minha impressão, como cidadão, como alguém que está olhando isso de fora, tem um claro conflito, ponto. E não adianta o Lula dizer, não, eu não indico ninguém para pedir favor, eu não vou indicar ninguém para depois só porque é meu amigo. Gente, foi o advogado do Lula o tempo inteiro, o advogado que tirou ele da cadeia. Aliás, competência técnica eu nem questiono. Notório saber jurídico também não questiono. O Pavinato reforçou isso que o Zanin tem, até para tirar o cara da cadeia. Então, na minha opinião, o conflito continua existindo. Agora, se a lei permite, se a Constituição permite, como a ministra disse também em entrevistas, né, eu acredito que ele vai acabar sendo indicado e vai ser ministro do STF no lugar do Lewandowski. Olha só, pessoal, em conversa com interlocutores ali próximos do presidente do Senado, eu vi que, embora alguns líderes de bancada do governo não se oponham a uma indicação de Cristiano Zanin para o STF, essa ainda não é uma questão pacificada. Ainda é necessário um processo intenso de negociação, porque muitos senadores têm seus próprios interesses quando o assunto é o ocupante de uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Quero ouvir você, Fábio Piperno. Claro que há muitos conflitos aí, né? E essa é uma questão muito longe de alcançar um consenso mesmo dentro do PT. Há setores do PT que advogam aí por outros nomes. O grupo Prerrogativas, por exemplo, gostaria de ver um outro indicado. O grupo Prerrogativas é próximo do presidente Lula. Mas você vê uma questão ética nesse assunto, hein, Piperno? Eu vejo sim. Ele é um advogado brilhante. E ele não foi importante só para tirar o Lula da cadeia, porque naquele momento a prisão em segunda instância caiu. Mas ele foi fundamental para que se declarasse o juiz Sérgio Moro como suspeito. Foi lá que o Lula conseguiu recuperar os seus direitos políticos. Eu vejo um conflito ético, como eu vejo em muitas dessas indicações, aliás, até mesmo do Lula 2, quando indicou o Toffoli. Depois disso, não a Dilma, mas, por exemplo, o Temer com Alexandre Moraes, que era ministro dele, o Bolsonaro com o André Mendonça, que era ministro dele. Então, eu acho sim que essa é uma indicação, embora, como reforçou o Ponte, de um advogado brilhante, mas é evidente que vai dar margem para muita desconfiança. Segura o Piperno no quadrado aí, minha gente. Que ele vai falar, ele vai argumentar, ele começa a se mexer dentro do quadrado. Não tem problema, Piperno. Fala aí, Alan Gani, sobre essa indicação. Não, é claro que há um conflito de interesse, né? O bom senso diz isso. E é claro também que um ministro do Supremo, ele pode se dizer, eu sou impedido de julgar este caso. Mas não é isso que a gente verificou nem no Mensalão, nem no Petrolão, nem em outras decisões, como a própria soltura do Lula, onde havia também um advogado, que foi advogado do PT e ministro do Supremo. Então, esse conflito de interesse é ruim para a sociedade, ainda mais da maneira pela qual tudo ocorreu. Vamos lembrar que a própria soltura do Lula, depois torná-lo elegível, gerou toda uma revolta na sociedade, uma revolta bastante legítima na sociedade civil. Então, seria colocar aí muita gasolina, né, e não pacificar o país diante de todas as circunstâncias, apesar dele ser um competente advogado. 5h48, a gente está ao vivo aqui no 3 em 1, que hoje virou 4 em 1 com os nossos comentaristas. Segré,
Quero te ouvir também sobre esse assunto da provável, né? A gente diz provável porque Lula já sinalizou isso, indicação de Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal, ele que é advogado de Lula. Eu acho que é uma devolução de favores, no caso do Zanin, o qual tem um conflito ético absoluto. Mas eu acho que a jogada vai ser diferente. Vai propor primeiro o ex-assessor de Lewandowski quando Lewandowski sair e vai deixar o Zanin para outubro, quando a Rosa Weber sai também do Superior Tribunal Federal. Me dá a sensação de que isso descomprimiria um pouquinho essa pressão, mas quando a gente avalia a idade, tanto de Zanin quanto do outro candidato, aí vejo uma preocupação, porque são dois menores de 50 anos. Estamos falando Zanin, 47, 48, me parece, o Manuel tem 43 e todos os ministros, sabemos, ficam até 75 anos. Exatamente. Então é muito tempo para ter uma composição do Superior Tribunal Federal em que tem o Gilmar Mendes, colocado por Fernando Henrique Cardoso, o Alexandre de Moraes pelo Temer, 7 ministros que voltarão a ser 7 colocados pelo PT e 2 pelo ex-presidente Bolsonaro. É um Superior Tribunal Federal que tira muito à esquerda, me parece. Bom, há uma probabilidade grande de Zanin já ser indicado para essa primeira vaga, porque, segundo dizem alguns interlocutores do presidente Lula, caso essa decisão fique para a segunda vaga, que sai mais pro fim do ano, há uma possibilidade muito grande já das opiniões, tanto no Senado quanto da opinião pública, dentro da própria política, terem mudado bastante e poderem interferir nessa indicação, nessa decisão do presidente Lula. Quer falar, Piperno? Rapidamente, só em relação ao que disse o Alan, citando especificamente o Mensalão. O Mensalão condenou muita gente do PT, inclusive José Dirceu. E o presidente da corte naquele momento era Joaquim Barbosa, indicado pelo Lula. Não, mas aí o ponto não é a indicação, né? Se foi indicado, porque é claro que vai ser indicado pelo Lula qualquer ministro, mas o ponto aí é o conflito de interesse, porque o Zanin advogou para o Lula. Então a gente teve um ministro do Supremo, que você mesmo citou, Piperno, aonde em alguns julgamentos ele não disse ser impedido. Então o ponto, é lógico que o Lula ele pode indicar, é prerrogativa dele indicar quem ele quiser, mas o ponto aí é indicar alguém que possa sinalizar um conflito de interesse. Piperno, quer colocar mais algo? Não, eu não gostaria de ver o doutor Zanin indicado, mas eu acho que o fato do doutor Zanin ser indicado não provoca a priori essa obrigação dele decidir de acordo com as pautas do presidente Lula, como aconteceu, repito, com Joaquim Barbosa, com Carmen Lúcia e outros que naquele momento eram ministros indicados pelo então presidente Lula.